Olá, meninas e meninas, eu sou Isabel e hoje vou explicar para vocês uma coisa que é muito fácil, que é a diferença entre o predicativo do sujeito e o predicativo do objeto. Ora, termo predicativo significa termo adjetivo. Todo predicativo é um adjetivo, tá? Adjetivo só tem duas funções sintáticas. Ou ele vem grudado no núcleo, por exemplo, a menina bonita. Pronto, vem grudado, o bonita vem grudado no menino. E aí eu tenho um adjunto adnominal, ou o adjetivo vem separado do núcleo. Por exemplo, a menina é bonita. Ele vem separado do núcleo. E aí ele é um predicativo. Repararam? Muito fácil, né? Então, o predicativo é um termo adjetivo. Ora, são termos de base adjetiva que indicam características, um estado, um juízo de valor em relação ao sujeito ou em relação ao objeto. Claro, se ele for um adjetivo que está trazendo uma qualidade, um estado em relação ao sujeito, ele é um predicativo do sujeito. Se ele vier trazendo uma qualidade em relação ao objeto, ele é um predicativo do objeto. Então, olha, o predicativo do sujeito ocorre em predicados nominais, que são aqueles formados por verbo de ligação, e o predicativo do sujeito. E em predicados verbos nominais, que são aqueles formados por verbo de ação e um predicativo do sujeito. Esses exemplos aqui, então, estão num dos predicados nominais. Ó, João é alto. Eu tenho verbo de ligação e predicativo do sujeito. Repara, o adjetivo se refere a João, mas não está grudado no João, vem depois. Se refere ao sujeito, mas não faz parte do sujeito. Mesma coisa aqui, João está tímido, verbo de ligação, predicativo do sujeito. João tornou-se inconveniente, verbo de ligação, predicativo do sujeito, tá? Então, pode ser uma característica dele, ele ser alto, pode ser um estado, ele está tímido, pode ser um juízo de valor, ele é inconveniente, tá? Então, adjetivo, depois de verbo de ligação, é o predicativo do sujeito, ok? Nos predicados verbo-nominais, a gente tem o verbo de ação, ó. Maria canta, é um verbo intransitivo. Mas eu tenho um predicativo do sujeito, ó. Quem está feliz é Maria. Então, eu tenho no predicado uma parte verbal, que é o verbo de ação, e uma parte nominal, que é o predicativo do sujeito. Nesse caso aqui, tá? Então, predicado verbo nominal, verbo de ação e predicativo do sujeito. Maria dorme sossegada. Verbo de ação, predicativo do sujeito. Maria, nervosa, saiu correndo. Aí aqui está invertido, mas é a mesma coisa. Predicativo do sujeito e... predicativo do sujeito e o verbo intransitivo, a locução intransitiva, que é o sair correndo, né? O verbo intransitivo. Então, predicados verbos nominais. Verbo de ação mais predicativo, tá? O predicativo do objeto é mesmo raciocínio, é um adjetivo que se refere a um núcleo fora de outra função, só que agora, ao invés de ser o sujeito, é o objeto. Olha só. Então, só acontece nos predicados verbo-nominais. Tem que ter o verbo de ação para que o verbo de ação peça um objeto. Então, olha só. Maria encontrou. Quem encontra alguém. É um verbo transitivo direto. Encontrou quem? Encontrou seu irmão, objeto direto. E o seu irmão estava assustado. Ora, é um predicativo, porque é um termo adjetivo. Mas se refere ao sujeito? É Maria que está assustada? Não, é o irmão que está assustado. Então, é um predicativo do objeto. Olha que fácil. Maria acha seu irmão, ó, o verbo achar aqui é transitivo direto também. Acha o quê? Seu irmão. Ela está dando uma opinião sobre o irmão, ela considera o irmão, ela julga o irmão. E aí, a opinião dela é que o irmão é muito gentil, então, predicativo do objeto, o objeto é o irmão. E para a gente terminar, Maria chamou a seu irmão bobo. O verbo chamar pode ser transitivo direto ou indireto. Aqui, eu coloquei como transitivo indireto, mas poderia ser sem a preposição. Então, Maria chamou o seu irmão, ela deu, né, falou para ele que ele é bobo. Então, o predicativo bobo diz respeito ao irmão. Então, é um predicativo do objeto, tá? Muito fácil. Termo adjetivo que se refere ao sujeito, predicativo do sujeito. Se refere ao objeto, predicativo do objeto. Tá legal? Até a próxima.